vaga de ataques russos em Kiev durante a madrugada faz pelo menos 6 mortos e 8 feridos. Líderes europeus saúdam os mais recentes progressos para alcançar a paz na Ucrânia. António Costa considera que os desenvolvimentos representam um novo impulso. O tribunal retira temporariamente crianças a casal que vivia de forma isolada numa floresta em Itália. A família recusa tese de negligência, com o caso a gerar polémica. A Rússia lançou uma vaga de ataques durante a noite contra a capital ucraniana, Kiev, bem contra a região de Sumy, no nordeste do país. Segundo as autoridades locais, os ataques na capital mataram pelo menos 6 pessoas e feriram 8. Vídeos que circulam na internet mostram que um edifício residencial no bairro central de Petchersk e outro no bairro oriental de Dniprovsky sofreram ataques, mais tarde confirmados pelo presidente da Câmara de Kiev, Vitaly Klitschko. O ministro da Energia da Ucrânia referiu, sem acrescentar pormenores, que a barragem noturna também visou algumas das infraestruturas energéticas do país. Entretanto, as autoridades de Sumy anunciaram que um caminhão de serviço estacionado numa área vítima de repetidos ataques russos na segunda-feira foi atingido por um drone na madrugada de terça. Estes ataques de Moscovo seguem-se a conversações entre representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia na cidade suíça de Genebra, no domingo, sobre um plano de paz gizado pelos Estados Unidos e pela Rússia, altamente benéfico para Moscovo. A União Europeia acolheu favoravelmente os últimos progressos para um plano de paz na Ucrânia. À margem de uma cimeira entre os blocos europeu e africano em Angola, os 27 líderes realizaram uma reunião informal na sequência de discussões entre a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa. Para o presidente do Conselho Europeu, estes desenvolvimentos representam um novo impulso. The United States and Ukraine informed us that the discussions were constructive and that progress was achieved on several issues. We welcome this step forward, and some issues remain to be resolved, but the direction is positive. A presidente da Comissão Europeia salientou que ainda há trabalho a fazer, mas reconheceu existir uma base sólida para avançar com as negociações e reiterou os princípios fundamentais para se estabelecer um plano de paz. Ukraine's territory and sovereignty must be respected. Only Ukraine, as a sovereign country, can make decisions regarding its armed forces. The choice of their destiny is in their own hands. I also want to emphasize Europe's centrality in the country's future. Os dirigentes defenderam que os 27 devem estar plenamente envolvidos em todas as decisões relativas à União, tais como a adesão da Ucrânia ao bloco ou a utilização dos ativos russos congelados. A COP30 terminou com um texto final que evitou um roteiro para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. Os críticos falam num acordo vazio e num fracasso moral. Países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos opuseram-se abertamente a qualquer meta para a redução das emissões de dióxido de carbono. Um dia antes do fecho do evento, a União Europeia ameaçou de não subscrever o texto final, que tinha de ser aprovado por consenso por quase 200 países. O Bloco dos 27 acabou por não ver outra opção senão apoiar o documento, mas sublinhou que faltou ambição. A ausência dos Estados Unidos criou um vazio político e financeiro. Segundo os especialistas, a resistência dos países produtores de petróleo era demasiado grande para que um roteiro para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis fosse bem sucedido. A Cimeira de Belém, no Brasil, aconteceu 10 anos após o histórico Acordo de Paris. Nessa altura, os líderes mundiais comprometeram-se a tomar medidas reais contra o aquecimento global. Após uma reunião em Bruxelas, o secretário do Comércio dos Estados Unidos disse que Washington pode reduzir os direitos sobre o aço e o alumínio da União Europeia, mas apenas se os europeus concordarem em facilitar a implementação das regras digitais do bloco. We set a baseline
foundation of a trade agreement that resets trade between us in a reciprocal and fair way. And now it's our job both to implement it and then to work on the next version of it to grow and to build those relationships going forward. Howard Lutnick não apelou à eliminação da legislação, mas diz que a forma como as regras são aplicadas deve ser mais equilibrada para as empresas tecnológicas norte-americanas. Bruxelas tenta desesperadamente obter uma redução das tarifas impostas pela administração Trump ao alumínio e ao aço. A União Europeia e os Estados Unidos chegaram a um acordo comercial em julho, que resultou numa tarifa de 15% sobre a maioria dos produtos europeus, mas o aço e o alumínio da União Europeia continuam presos a uma taxa muito mais elevada, apesar do entendimento. Álvaro García Ortiz demitiu-se do cargo de Procurador-Geral de Espanha poucos dias depois de ter sido suspenso por 2 anos pelo Supremo Tribunal do país. O Procurador-Geral foi considerado culpado por ter divulgado informações confidenciais de uma investigação por fraude fiscal ao namorado da Presidente do Governo Regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular. Ortiz anunciou a sua decisão numa carta enviada ao Ministro da Justiça espanhol, Félix Bolanos, na segunda-feira, onde declarou que se ia embora antes de o Supremo Tribunal executar a sua desqualificação por profundo respeito pelas decisões e procedimentos judiciais. O Procurador-Geral cessante acrescentou ainda que a sua decisão baseia-se no seu desejo permanente de proteger o Ministério Público espanhol. Ortiz foi condenado após uma investigação de meses na semana passada por ter partilhado informações pessoais em segredo de justiça através do reenvio de um e-mail a jornalistas. A admissão de Ortiz será oficializada quando o Conselho de Ministros espanhol a aprovar, o que deverá acontecer na terça-feira. Os eslovenos rejeitaram em referendo a lei que permite o suicídio assistido no país. Mais de 53% dos eleitores que se deslocaram às urnas disseram não à possibilidade de doentes mentalmente capazes, sem possibilidade de recuperação ou sofrimento insuportável, tivessem direito à morte assistida. Entre os opositores estavam grupos conservadores, algumas associações de médicos e a Igreja Católica. Hvala lepa vsem, ki so glasovali proti zastrupitvi bolnikov, invalidov in upokojencev. In to je velika zmaga za invalide, bolnike in upokojence. Zdaj so lahko mirno praznujejo Advent in Božič. O Parlamento do país tinha aprovado a lei em julho, depois de os eleitores a terem apoiado num referendo não vinculativo no ano passado, mas Alex Sprink e outros opositores forçaram uma nova votação sobre o tema após recolherem mais de 40.000 assinaturas. Uspeli so konzervativni krogi, uspel je Primc, uspela je RKC nadoločiti javno mnenje s svojimi lažmi, zavajanji in interpretacijami, da gre za zakon, ki globoko posega v človekovo življenje. A rejeição expressa neste referendo diz apenas respeito à lei que tinha sido aprovada, com os apoiantes a manifestarem esperança de que o suicídio assistido possa ser legalizado de outra forma na Eslovénia no futuro. O candidato separatista venceu as eleições presidenciais extraordinárias da República Sérvia da Bósnia. De acordo com resultados não oficiais, Sinisa Karana obteve quase 51% dos votos. O candidato da oposição, Branko Planusa, do Partido Democrático Sérvio, terá tido cerca de 48%. Nesta região autónoma de maioria sérvia da Bósnia e Herzegovina, foram realizadas eleições presidenciais extraordinárias porque uma decisão judicial retirou o mandato ao antigo presidente Milorad Dodik e proibiu-o de exercer um cargo durante 6 anos. O vencedor Sinisa Karan é um aliado próximo de Dodik. 6 candidatos concorreram. O novo presidente vai exercer o mandato durante menos de um ano, até às eleições gerais de outubro de 2026. A polícia brasileira lançou na segunda-feira uma operação para remover barricadas montadas por grupos de traficantes de droga para impedir o acesso da polícia às favelas do Rio de Janeiro. O governo do Rio informou que a operação, denominada Barricada Zero, será realizada diariamente até ao final do mandato do atual governador do estado, o bolsonarista Cláudio Castro.
O governo informou que 200 toneladas de obstáculos foram removidas nas ações iniciais em 5 comunidades, somente no primeiro dia. A operação ocorre menos de um mês depois de uma grande operação policial que teve como alvo a rede criminosa Comando Vermelho em 2 favelas da cidade, os complexos da Penha e do Alemão. Pelo menos 121 pessoas morreram na operação, incluindo 4 polícias. A família de 5 pessoas vivia nesta casa completamente isolada, na floresta em Palmoli, na província de Chieti, no centro de Itália. Sem água canalizada ou eletricidade, 3 crianças com idades entre os 8 e os 6 anos não iam à escola, sendo os pais os responsáveis pelo ensino das mesmas. Depois de descoberto, os serviços sociais italianos consideraram que o estilo de vida da família não era seguro. As 3 crianças foram agora afastadas por ordem judicial e transferidas para uma comunidade educativa. Se la soluzione dovesse essere la seconda, cioè la permanenza in Italia, noi chiaramente ci rendiamo disponibili a supportare la famiglia per quanto riguarda l'adeguamento del fabbricato e il sostegno di tipo sociale e scolastico ai bambini. Para suportar a sentença, o tribunal invocou fatores como o isolamento extremo e as condições precárias habitacionais, reforçando que os menores, além de não frequentarem a escola, não tinham contacto com outras crianças, vivendo sem condições de higiene, segurança ou estabilidade. Os pais alegam que o estilo de vida é uma escolha deliberada, inspirada num regresso à natureza e não negligência ou abandono. O caso está a gerar controvérsia e uma petição online recolheu mais de 30.000 assinaturas, apelando a que a família permaneça junta.